Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Momento esse maravilhoso. A presença do Senhor é real nesse lugar. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo 21. Depois vamos ler também o livro de 1 Reis, capítulo 21. Fala assim a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 5 e o verso 21. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Amém? Livro de 1 Reis, capítulo 21, fala assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote o jezreelita uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento, adorando o nome precioso de Jesus. Aleluia. Meus amados, é com grande alegria que nessa manhã estamos aqui para poder estar ministrando a palavra de Deus. Eu quero primeiro agradecer ao nosso pastor por poder nos permitir a oportunidade de poder estar aqui diante desse altar para poder transmitir a palavra do Senhor. Confesso que lutei, procurei outras mensagens para poder falar à igreja, mas não saía da minha mente os textos que eu li nessa manhã. Nós sabemos que a palavra, a igreja que está aqui, ela é dele, é do Senhor. E a palavra é ele que tem para os nossos corações nessa manhã. Glória a Deus. E não teve como fugir, porque eu confesso que a mensagem para essa manhã é uma mensagem assim, pesada, porque é a mensagem que é exortativa, que exorta a igreja do Senhor, que exorta nós como servos de Deus, mas é a palavra de Deus. Essa palavra é ela que vai nos conduzir às mansões celestiais. Ela é que nós devemos observar. Se nós observarmos essa palavra, nós vamos chegar diante da presença do nosso Senhor. Aleluia. E, meus amados, o texto em que eu li nessa manhã é onde eu quero basear a minha mensagem para a igreja do Senhor nessa manhã. Os irmãos observaram que eu li a palavra do Senhor em Gênesis, ou seja, em Deuteronômio capítulo 5, que fala sobre o decálogo, sobre a lei, sobre os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, aleluia, que era só um resumo dos 613 itens que Deus deu para que a nação de Israel, para que o povo de Israel pudesse seguir e trilhar naqueles caminhos. Deus deu aquela lei para o povo de Deus, porque Deus queria sempre e quer sempre o melhor para o seu povo. E nós lemos ali, no versículo 21 do capítulo 5 de Deuteronômio, nós observamos, meus amados, que ali 8 coisas que não se deve cobiçar.
8 coisas que não se deve cobiçar. E, meus amados, a cobiça nada mais é do que um desejo, mas, porém, um desejo proibido, um desejo que você não pode ter. A questão de desejar é normal. Todos nós que estamos aqui, eu que estou aqui, quando vim para o Brasil, tinha um desejo. Qual era o meu desejo? O meu desejo era de vir para cá, ficar 5 anos, retornar para o Brasil, concluir os meus estudos. Eu queria fazer odontologia, mas o tempo passou, passou, e aqui estou, não fui embora. Já estou com uma família abençoada e creio que vamos ficar aqui mais um pouco de tempo. Era o meu desejo, e o desejo de vocês que estão aqui é o mesmo, vieram para cá. Será que vocês todos vieram aqui só para vir, para poder? Você veio com certeza, porque o intuito seu é ter uma vida melhor, é conseguir o dinheiro e ter uma vida melhor, é o desejo. Porém aqui, meus amados, esse desejo que aqui a Bíblia vai nos contar, é um desejo além do normal, é a cobiça, é o homem ou a mulher desejar aquilo que é proibido. E nós vamos observar no livro de 1 Reis, capítulo 21, em que a Bíblia vai nos contar, meus amados, a história que quando o rei Acabe, após sair de uma grande batalha, de uma grande guerra, nós vamos observar que ele, que era rei de Israel, e a sua capital era Samaria, estava ele em Jezreel, aonde ele tinha um palácio, aonde ele tinha uma casa. Meus amados, o rei Acabe era um homem de muitas posses, era um homem que tinha, eu imagino, muitos vinhedos à sua disposição. E, meus amados irmãos, imagino eu que Acabe rico, e nós sabemos que quanto mais a pessoa tem, os ricos, quanto mais tem, mais desejo de possuir, tem ainda mais. Não era o contrário de Acabe. Acabe tinha tudo, mas o que ele observa? Ele vem da guerra, está na sua casa, descansando, e começa a andar ali no palácio, quem sabe imaginando como ele poderia melhorar a sua casa, como ele poderia melhorar o seu palácio, que imagino eu que já era belíssimo. E ele observa um certo terreno, aleluia, grande, em que ali tinha algo precioso, tinha uma vinha que eu creio que o dono dela se esforçava para poder cuidar dela, para poder podar ela com todo o carinho. E o rei Acabe observa, ele começa a olhar, e, meus amados, e ele olha, e ele vê, e a cobiça, ela começa com o olhar, ela começa com o ver, e ele olha, e ele começa a desejar aquela terra. E ele vai ao dono daquela terra, que no caso era Nabote, chega diante dele, aleluia, para poder pedir aquela terra. Mas, meus amados, Nabote freia o rei Acabe. Por quê? Porque aquela terra que ele tinha foi uma terra, meus amados, que ele herdou dos seus pais. E nós sabemos, através da palavra de Deus, que a palavra vai nos contar, aleluia, que as divisões de terra, como quando o povo saiu de Israel, saiu do Egito em direção à terra de Canaã, a Bíblia nos fala que ao chegar em Canaã, as terras, elas foram divididas diante das 12 tribos de Israel por sorte. Cada um, aleluia, não se apossava, não olhava para uma terra e falava, eu quero essa ou eu quero aquela, não. Deus era aquele que dava para cada um dos seus servos aquilo que ele queria. Você vai ficar com essa terra, com esse terreno, é seu. E outra coisa, você não pode negociar, você não pode vender, você não pode dar. Essa terra passará de geração a geração, de filho para filho. Era a herança, não se poderia vender.
E, meus amados, Nabote era um servo de Deus, era um servo fiel, era um servo que obedecia a palavra do Senhor. E quando o rei chega diante dele, de maneira alguma, ele ia, meu amado irmão, entregar aquilo que era do Senhor. Ele estava ali cuidando como um mordomo. Ele não era o dono quem era? O dono era o nosso Deus, a herança era do nosso Deus, e ele, aleluia, como uma pessoa obediente, servo de Deus, aleluia, ele estava zelando, ele estava aguardando aquilo que era do Senhor. E quando o rei chega diante dele para querer comprar, para querer se apossar, de maneira alguma, ele ia vender aquilo que era de Deus. E, meus amados, rei Acabe, um homem de condição financeira, tinha muitos vinhedos, tinha muita terra, se interessou por um terreno que não poderia ser vendido. E ali, meus amados, como ele, que nunca sabia o que era ouvir o não, recebe o não do servo de Deus. Agora, a vida de Nabote estava em jogo. E Acabe sai dali triste. Ele queria negociar com Nabote. Porém, meus amados, não tinha como negociar aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus não existe como negociar. Porque essa terra foi adquirida. Como? Foi de mão beijada? Não, o povo recebeu do Senhor. Segundo, para o povo receber aquela terra, foi preciso ser derramado sangue. De que forma? O povo, meus amados, conquistaram aquelas terras, e não foi fácil para conquistar. Quando eles foram para conquistar, eles enfrentaram o gigante, enfrentaram os povos raivosos, mas conquistaram a terra. E eu imagino que Nabote, ao olhar para aquela terra, ele tinha um sentimento, aleluia, um sentimento de alegria, um sentimento de lembrar dos seus pais, um sentimento de lembrar dos seus avós, daquela terra que os seus pais tinham. Aquela terra, aleluia, que Nabote tinha, meus amados. Aleluia, foi pago um alto preço. Aquilo que ele tinha foi pago um preço, e ele não poderia de forma alguma, aleluia, entregar de mão beijada aquilo que era de Deus. E ele ia lutar, e ele lutou, meus amados. De que forma? Rejeitando a palavra do rei. Aleluia. Parece, meus amados, que a proposta era boa, mas não era boa. E assim é, meus amados, o inimigo das nossas almas. Ele ciranda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade só para querer nos estagnar. Temos que ter cuidado. E, meus amados, diante dessa situação que nós vamos ver, que Nabote, ele rejeita a proposta até boa do rei Acabe. Ele tinha um terreno ao lado de quem? Da casa do homem mais poderoso da época, Acabe. O Acabe queria comprar com preço de dinheiro, ou dar para ele outro melhor, mas ele rejeita. E o que acontece? Acabe sai dali de cabeça baixa, triste, angustiado. Por quê? Porque ele queria aquilo, mas aquilo não pertencia a ele, aquilo era proibido ele se apossar, como diz a palavra do Senhor em Deuteronômio: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás o campo do teu próximo. Aleluia. E o que acontece, meus amados irmãos, conhecem bem a história. Ele chega em casa triste, como qualquer um, meus amados, que muitas vezes quando recebe o não é triste, é ruim. Quando você chega diante de alguém pedindo algo, ou pedindo, quem sabe, alguma coisa emprestada, e a pessoa fala: não, eu não posso te emprestar, não posso te arrumar. Como é que é a tua reação? Você fica triste. Acabe ficou doente, foi para a sua casa, fez uma crise de jejum, nem comeu, deitou na sua cama e foi deitar.
E quando a sua esposa procura por Acabe, a hora da refeição, Acabe estava deitado na sua casa. E ela chega diante de Acabe e começa a perguntar o que aconteceu. E ele revela para ela aquilo que Nabote fez. E ela fala: você governa Israel ou não? A palavra que ela queria dizer, meus amados, porque para ela, como uma cananita, como uma pessoa de outros povos, os reis de outros povos, eles tinham o poder absoluto de conquistar o que quisesse. Os reis cananitas poderiam se apossar de qualquer terra, poderiam desapossar qualquer pessoa do seu terreno, porém, o rei de Israel era diferente, os reis de Israel eram diferentes, eles eram limitados, aleluia, eles tinham poder, porém, ele era barrado aonde? Na lei do Senhor, e ele ficou triste quando a lei o barrou, quando a lei o parou, mas ela tramou algo, para quê? Para poder dar a vinha de Nabote nas mãos de Acabe. O que ela fez? Fez uma tramóia, procurou os seus súditos, reuniu homens falsos que pudessem mentir. Aleluia. Procurou os nobres, os anciãos da cidade e proclamasse um jejum e colocasse quem Acabe no meio. E assim foi feito, como que tivesse feito uma festa. Ela fez um jejum, parece que aquilo era certo, ela fez um jejum, tudo bem, um jejum, nós estamos fazendo tudo dentro da lei. E sim, era certo, o que ela fez era certo. Porque as palavras eram Nabote, o que ele fez? Nabote fez duas coisas, e aquilo que ele fez, a condenação era a morte. Primeiro, Nabote, ele blasfemou contra Deus. Segundo, Nabote, ele falou contra o rei. E o que aconteceu? Aqueles homens, aleluia, ali os anciãos, que creio eu que já tinha sido comprado por Jezabel, aleluia, já tinha sido comprado por Jezabel, para quê? Para querer matar Nabote, e assim foi feito. Nabote, aleluia, ele foi condenado, arrastaram ele para fora da cidade, os povos ali o apedrejaram, não somente ele, mas apedrejaram quem? Apedrejaram ele e apedrejaram todos os seus filhos. Os irmãos se lembram de Acã, quando escondeu a capa, quando escondeu a capa, algum ouro, mataram ele e mataram toda a sua família. Com Nabote não foi diferente, porque se tivesse algum sobrevivente de Nabote, ele poderia correr atrás dos seus direitos, e todos foram mortos. E chega ali Jezabel alegre e fala: vai, se apossa da vinha de Nabote. Por quê? Porque ele já está morto, ele já morreu. E meus amados, Acabe nem se preocupou. Acabe já não tinha mais um sentimento de remorso, nada. Acabe tinha autoridade, mas o que ele faz aqui é abuso de autoridade, é matar o inocente. Transgrediu as leis de Deus, transgrediu, meus amados, os mandamentos: não matarás, não roubarás, não farás mau testemunho. Jezabel fez tudo aquilo de forma certa, porém, meus amados, usando testemunha errada. Para quê? Para querer tomar aquilo que não era dele. Nabote, meus amados, o servo de Deus, morreu injustamente pela mão de um rei. Nós observamos o que o homem, meu amado, sem Deus é capaz de fazer para querer enriquecer, para querer cada vez mais crescer. Mas nós observamos, meus amados, que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que vê, que contempla todas as coisas. Não adianta, nós pecarmos aqui na terra, cometemos coisa errada. Sim, o Senhor vai nos perdoar.
Porém, meu amado, não tem como escapar das consequências que virão depois. Você pode errar, porém saiba que amanhã vai vir as consequências. Amanhã vai vir as consequências do nosso erro. Então as palavras dessa manhã é uma palavra que serve para quê? Para nós termos cuidado do amanhã, do nosso proceder, das formas de nós andarmos. Vamos andar de forma certa aqui, para quê? Para que amanhã nós não venhamos pagar as consequências. E nós observamos aqui na palavra de Deus, alegre estava Acabe, já estava já no terreno de Nabote para poder adquirir, para poder tomar posse. Agora Deus incomoda o seu servo Elias. Vai lá onde está Acabe. Ele está já tomando posse da terra de Nabote. E meu amado irmão, chega lá Elias, o servo de Deus, que não usou de parábola, que não usou de rodeio para poder trazer a palavra para o rei Acabe, como fez Natã a Davi. Davi cometeu também um ato de adultério. Como isso começou? Começou quando ele olhou, começou quando ele desejou. E a Bíblia nos fala que Natã fez algo para poder pegar Davi. Agora Elias já chega de cara, porque tu mataste e tomaste, usurpaste aquilo que não é teu. Aquilo que não é teu. E meus amados irmãos, a Bíblia nos fala que as palavras que veio da parte do Senhor para Acabe, os cães lamberão o teu sangue, aonde lamberam o sangue de Nabote. Deus agora, meus amados, estava trazendo uma palavra de maldição. Que palavra era essa? Ia exterminar todos os seus filhos. Jezabel, ela ia ser morta aos lados dos muros de Jezreel. A história vai nos contar que quando o rei Jeú chega para poder se apossar do reinado de Israel, diz a Bíblia que ela estava toda embelezada, pensando que o rei Jeú ia dar para ela uma oportunidade. E o rei Jeú grita: quem é comigo? E aqueles que estavam lá jogam essa mulher para baixo. E ela foi lançada da onde ele estava para baixo. Diz a história, meus amados, que os cães comeram todo o seu corpo, só ficou os lábios e a palma das mãos, para poder se cumprir o quê? Se cumprir a palavra do Senhor. Todos os filhos de Acabe, a Bíblia nos fala, se aonde eles morressem, os cães comeriam seus corpos, as aves comeriam seus corpos. Consequência essa de quê? Consequência, meus amados, de algo que nós temos que ter cuidado, algo que chama a cobiça, cobiçar a casa do seu irmão, cobiçar, quem sabe, o carro do seu irmão, cobiçar aquilo que teu irmão tem, aquilo, quem sabe, cobiçar o trabalho do seu irmão. E a cobiça, meu amado, é mais do que um desejo. Quando a pessoa cobiça, ela vai procurar todos os meios para poder conquistar aquilo, o seu intento. Os irmãos observam nessa palavra, Acabe fez tudo para poder conquistar aquilo que não era para ele conquistar. Ele tinha muito. Então vamos ter cuidado, meu amado irmão. Eu preciso ter cuidado, porque nós observamos que os 10 mandamentos, 9 deles têm a ver da conduta do homem, no seu exterior, em pecar, em roubar, em prostituir. Mas o 10º mandamento, um dos 10, o décimo tem a ver com o nosso sentimento, tem a ver com nós, com o interior, que só eu e você conhece, só eu e você sabe. É por isso que a Bíblia nos fala, Jesus fala, aquele que olhar com a mulher com intenção impura, já o fez o quê? Já adulterou com ela. É as palavras do Senhor. Deus sabe, eu não sei da sua vida. Se eu erro, se eu começo
a cobiçar algo de alguém, ninguém sabe, só eu sei, só Deus sabe, e mais ninguém. Aleluia, glória a Deus. Palavra dura, né, meus amados? Porém não é minha, a palavra é dele. Glória a Deus. Ai. Aleluia. Vamos colocar de pé, meus amados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha só aqui, o mesmo versículo que eu li, é o capítulo 5 e o versículo 21. Que fala assim, 8 coisas que não se deve cobiçar. Fala aqui, ó. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Aleluia. Nem coisa alguma do seu próximo. Irmãos, não é fácil. É um sentimento que nós temos que ter cuidado. É como nós andarmos de carro. Se você não ter cuidado, você correr muito, o que vai acontecer? Vai bater o carro. Então, o teu desejo você tem que saber barrar ele, quando ele está além do extremo. Sabe barrar ele. Peça a Deus. E meus amados, é como o apóstolo Paulo fala, ele reconhece que na lei de Deus, ele era um pecador. E ele, meu amado, ele, como nós, precisamos de quê? De Deus em nossa vida. Precisamos de quê? De nós crucificarmos a nossa carne, com nossos desejos carnais, toda obra de concupiscência da carne. Nós precisamos pedir quem, meus amados? Só Ele, o Senhor das nossas almas, é que pode nos auxiliar e que pode nos dar força. Quero fazer aqui uma oração nesta manhã, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, de mim, de nós. Só Ele conhece cada coração aqui nessa manhã. Só Ele sabe como você está. Curve a sua cabeça e comece a falar com o Senhor nessa manhã. Aleluia. Pai eterno, Pai querido, Pai poderoso, agradeço a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estar diante aqui desse pequeno rebanho, o Teu povo que o Senhor conhece, cada um individualmente. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder transmitir. Abençoa cada um de forma especial. Toma o Teu povo nas Tuas mãos, nos auxilia, fortalece-nos cada dia mais para podermos caminhar na Tua presença em nome de Jesus. Amém. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele te pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Outra vez, olhai. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele os pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Livre de pecado. Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluias. Ele morto foi na cruz para nos libertar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Cante. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai
para o Cordeiro de Deus. Porque glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que o Senhor nos guarde, irmãos, para que nós possamos cada dia mais guardarmos a palavra de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto, que Ele mesmo nos concedeu que oferecêssemos para Ele. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. E só para informar aos irmãos, a partir de agora os irmãos já estão sabendo que quem já tomou as 2 doses da vacina usa máscara se quiser. Tá bom? Eu não uso mais, porque eu já tomei. Tá bom? Se vocês quiserem usar, né? Agora, na verdade, eu estou precisando de usar por causa do pólen, né? Esse pólen também está pegando a gente. Mas é só para informação. No dia 29 já vai poder estar praticamente liberado. Os nossos cultos vai voltar ao normal, viu? Nós não vamos ter mais 2 cultos a partir do dia 30, o último domingo do mês. A gente já vai ter a escola dominical, que vai começar às 9 horas da manhã. E, se Deus quiser, o nosso culto de domingo vai começar às 11, né? Às 11, então vai voltar tudo à normalidade. Agora, eu tinha dito que ia voltar à normalidade com a restrição do uso da máscara, mas agora até a máscara, para quem já tomou as vacinas, usa se quiser, viu? Então, já está praticamente liberado, porque a partir do dia 29 já vai poder reunir 200 pessoas inside, ou seja, por dentro, né? Então, nós vamos ter liberdade para estarmos reunidos aqui, e o nosso culto vai voltar totalmente à normalidade, em nome de Jesus. Culto na terça-feira já não vai ser mais estudo bíblico, ou seja, a escola dominical, vai ser o estudo bíblico da Palavra de Deus. Quinta-feira, culto de libertação, vai voltar para as mãos do presbítero Vandeci, juntamente com os outros irmãos que estarão dirigindo os cultos nas quinta-feira. E vamos continuar orando, irmãos, porque já estamos saindo desse túnel, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos continuar. A igreja não morreu, a igreja vai sair mais forte para a glória do nome do Senhor. Amém? Se o inimigo achou que ia barrar a igreja, enganou-se mais uma vez, porque a igreja nunca será barrada. Ela vai subir para a eternidade na hora que o Senhor Jesus vir arrebatar o seu povo. Quantos dizem amém? Vamos orar agradecendo a Deus, louvar a Deus pela vida do irmão Adriano. Nós queremos, nesta hora, agradecer a Deus pela vida dele. Já tem mais de uma semana que ele está em casa, eu vi uma foto dele com um sorriso, né? Louvado seja Deus. 90% do pulmão, irmãos, 90% do pulmão tomado, para voltar é milagre. Não tem outra palavra, para voltar é milagre. Então, vamos agradecer ao Senhor pela vida. Como é que é o nome dele, Adriano? Adroaldo, mas que nome abençoado, né? Adroaldo, não sei se ele vai me ouvir, mas que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e firma-se na presença do Senhor Jesus, porque Ele te deu uma oportunidade muito grande. Amém? Também o Joshua está completando hoje 3 aninhos de idade, olha lá, o meu Joshinha. Traz ele aqui na frente. A irmã Andréia do Giovanni também está fazendo aniversário hoje. Também? O Matthew? Vem cá, Matthew. Opa! Aqui os aniversariantes. Agora a gente vai poder vir para frente, viu, irmão? Não precisa ficar com medo mais, não. Agora nós estamos liberados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos, pela vida do Joshua, pela vida da irmã Andréia, do Matthew, e nós vamos estar clamando ao Senhor neste momento por tudo. Seu irmão, como é o nome dele? Vamos estar orando pelo Orlando, do irmão Edson, que também não está muito bem de saúde. Isso mesmo, Adriano, fica aí representando também o seu irmão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós te damos graças nesta manhã maravilhosa, porque, Senhor, nós podemos te adorar e te bendizer na beleza da sua santidade.
Queremos agradecer pela vida do teu filho que ministrou a nós a tua palavra. Ó Deus, esta palavra que nos fortalece, nos ajuda, nos ilumina, Senhor, e nos faz andar com a cabeça erguida em direção à Canaã celestial. Aqui estão, Senhor, os teus servos, a irmã Andréia completando mais um ano da sua existência, abençoa. Também o Joshua, nos seus 3 aninhos de vida, que o Senhor possa continuar abençoando de uma forma toda especial. Também o Matthew, nós estamos apresentando, Senhor, essas 3 vidas diante de Ti, especificamente, Senhor, pela passagem do aniversário. Também nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida do irmão Adriano, que o Senhor possa continuar abençoando ele, dando mais força e vigor, saúde para a glória do Teu santo nome, que ele possa ter um encontro real contigo e servir a Ti o resto da tua vida. Ó Deus, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Abençoe a Tua igreja, dá-nos uma semana abençoada. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém. Deus